Como você olha num vidro muito limpo e você pode ver do outro lado. É assim que Deus nos vê nesta noite. Não tem como eu me esconder dele. Ele conhece o meu íntimo como conhecia o daquele jovem. E ele já chega para Jesus e falou: bom mestre. Ele já queria ganhar Jesus já na conversa. Ele já queria ganhar Jesus logo se apresentando. Mas Jesus é detentor de toda a sabedoria. Sempre teve muito cuidado. E mesmo ele sendo Deus, ele disse: não existe um que possa se chamar de bom, senão o meu Pai. Nenhum de nós somos bons. Eu não sou bom o suficiente para estar aqui. Às vezes as pessoas sobem num caixote e se acham que já estão em alguma posição. Mas Jesus Cristo, ele não estava preocupado em mostrar algo. Ele estava preocupado em anunciar aquele que o enviou. Ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo. Ele estava muito ciente disso. E ele sabia que tudo que acontecesse, a glória seria de Deus. A glória seria de Deus. Então não existe bom. Não existia. Jesus já falou, então não, peraí. Não existe bom. Não existe bom senão o meu Pai, senão o Senhor que está nos céus, que cuida de todos os detalhes. Ele sim é bom. E Jesus continua: mas você já não conhece os mandamentos? E aí Jesus listou os mandamentos, a lei, o decálogo: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, aqueles que todos nós sabemos. E que algumas pessoas até julgam ser o suficiente. Mas sabe, herdar os céus é muito mais do que cumprir leis. É muito mais do que cumprir leis. Esses dias eu estava conversando com os meus alunos e eu vi que as pessoas estão muito acostumadas a fazer aquilo quando são apenas mandadas. Vocês já perceberam isso? Parece que somos criados para ser mandados. Você manda o seu filho fazer uma coisa e ele faz porque foi mandado. Seu professor manda você fazer um exercício e você só faz porque você foi mandado. E aí eu conversando com meus alunos, eu falei assim: mas se um dia vocês trouxerem um trabalho para mim que eu não pedi, eu vou anotar esse trabalho. Eu vou anotar esse trabalho. E no final do ano, se você precisar de uma nota, você pode chegar até mim e fazer: professor, você lembra aquele trabalho que eu fiz, que o senhor nem pediu, mas eu fiz? E eu vou considerar esse trabalho. Muitas coisas acontecem assim no reino dos céus, porque nós conhecemos a lei, nós sabemos aquilo que precisamos fazer, mas Deus ele está esperando uma ação que está além daquilo que foi lhe pedido. A palavra de Deus nos diz que o servo que faz aquilo que lhe é mandado e que acha isso suficiente é chamado de servo inútil. Porque nós não estamos aqui para fazer apenas aquilo que estamos sendo mandados. Eu não sei se você já pensou num relacionamento com Deus dessa maneira. Eu não sei como que você pensa a sua vida com Deus. Mas você já pensou em surpreender o seu Deus nesta noite? Você já parou para pensar que Ele está esperando alguma ação nossa para que Ele seja surpreendido? Não que algo que seja mandado, mas que Ele seja surpreendido. Porque não pense que Deus ele é uma pessoa que fica apática daquilo que está acontecendo aqui. Ele está reagindo à maneira como você interage com Ele. Sabe quando você ganha um presente inesperado?
é bom ou não é? Deus também é assim. E aquele jovem estava achando que se ele falasse, não, mas eu já estou cumprindo todas as leis, e olha, não é de agora não, Jesus, é desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade, olha, me ensinaram desde quando criança que eu tinha que cumprir a lei, e eu cresci aprendendo essa lei, eu cresci cumprindo essa lei, mas Jesus disse, mas te falta uma coisa. Não basta apenas cumprir. Se aquilo não for verdadeiro, se aquilo não for verdadeiro para você, não basta cumprir, estamos perdendo tempo. Meu irmão, quando eu descobri isso no meu relacionamento com meu Deus, toda a minha vida mudou. Quando eu entendi que não era apenas cumprir, mas que Deus ele queria algo a mais do que cumprir, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Jesus disse: pega o que você tem, vende o que você tem. Ele devia estar bem vestido, ele era rico. Ele era rico. Se fosse nos dias de hoje, ele devia estar na beca. Ele não ia estar mal vestido, ele estaria bem vestido. Jesus ia olhar para ele assim: vende o que você tem, reparte com os pobres, e você terá um galardão nos céus. Naquele momento, ele ficou surpreso com a resposta de Jesus. Porque posso te falar uma coisa? Ele não esperava isso. Ele não esperava. E depois que ele tivesse vendido tudo, que ele tivesse repartido com os pobres, aí sim, vem e segue. Eu fico me perguntando se aquele jovem talvez tivesse vendido tudo, se aquele jovem não teria sido um 13º discípulo. Eu fico me perguntando quantas experiências com Deus, quantas experiências com Jesus Cristo aquele jovem não teria tido na vida dele, se ele tivesse vendido tudo que ele tinha, se ele tivesse repartido como Cristo falou e tivesse seguido a Jesus. Você já parou para pensar nisso? O que ele teria experimentado? Só que aquele homem ainda estava preso naquilo que ele tinha. Ele não estava preso. E posso te falar uma coisa? Somos muito parecidos com esse jovem. Somos muito parecidos com esse jovem. Porque nos prendemos, às vezes, a coisas muito menores. Nos prendemos a coisas muito menores. E nesse momento nos assemelhamos com ele. Porque é muito fácil. Ah não, ele podia ter pedido tudo e não vendeu. Mas será que eu, como servo de Deus, hoje como mendigo, seguidor de Jesus Cristo, aquele que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, será que eu também não tenho me apegado a coisas deste mundo? Porque todos os dias, meu irmão, o velho homem acorda e precisa ser mortificado. Todos os dias. Eu me aproprio das palavras de Jesus e não há um bom sequer. Paulo disse que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. O mal que eu não quero fazer é mole de fazer. Esse dia eu estava conversando com minha esposa, falando exatamente sobre isso. Sabe, fazer a coisa ruim, eu não preciso nem fazer força, ela sai, naturalmente. Mas o bem que eu quero fazer, para ele acontecer de fato aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar, eu preciso me mover em direção a esse bem, porque
Não se engane. Porque no versículo 29, Jesus diz assim: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, tenha deixado os pais, tenha deixado os irmãos, mulher, filhos pelo reino de Deus e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Não se engane. Jesus ele não estava querendo que as pessoas ficassem pobres. Só entenda, Jesus ele não está preocupado com o que você tem. Ele não está preocupado com o que você tem no bolso. Ele não quer o que está no teu bolso. Ele quer estar perto de você. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Aquele jovem não estava entendendo. Aquele jovem não estava entendendo. Aí as pessoas são mesquinhas. Está vendo como que nós somos mesquinhos? Porque o primeiro pensamento que vem é: poxa, o cara vai ficar pobre, vai seguir Jesus, que bom, né? Não! Jesus disse que ninguém há, meu irmão. Ninguém. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus ele tem um segredo que quando ele é revelado nas nossas vidas nós jamais somos os mesmos. E eu sempre falo muito sobre isso, porque eu preciso ser diferente de como eu jamais fui na minha vida hoje. E a porção que Deus tem para a minha vida hoje vai me transformar de uma maneira tão profunda que eu não serei o mesmo em nome de Jesus. E nem você sairá daqui da mesma maneira que chegou. Aquele homem, ele estava preocupado em ter, em guardar. E talvez por alguma preocupação com o dia da manhã, mas o que Jesus estava falando: olha só, não se preocupe, eu quero só ter você perto de mim. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Foi por isso que ele morreu na cruz por mim. Foi por isso que ele morreu na cruz por você. Para que o relacionamento ele fosse reestabelecido. Era isso que ele estava falando para aquele homem. Ele estava falando: vende tudo isso, reparte com os pobres, porque ainda te falta isso. Você precisa entender que você precisa abrir mão disso. Não para deixar de ter, então não para deixar de ter, mas porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque não adianta você dizer que você serve a Deus se você está com o teu coração no carro zero do ano. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você entrou por essas portas para pedir uma casa. Não adianta, irmãos. Não adianta, sabe por quê? Imagina só, se entra um homem aqui com uma chave, bota aqui em cima do povo e fala assim para mim: Zeca, esse carro aqui é seu. A igreja ia desabar. Mas se amanhã eu não levantasse, de que serviria esse carro? Precisamos ser sinceros, Deus. Eu tenho entendido isso todos os dias da minha vida. E Ele, na sua sabedoria, tem suprido todas as minhas necessidades e também suprirá as suas necessidades. Mas, meu irmão, nós também precisamos entender que Ele fez tudo isso. Ele ensinou todos esses segredos e muitos outros para que nós estivéssemos perto dEle. Para que Ele estivesse perto de você. Porque o que é mais precioso para o nosso Deus é estar perto dos seus filhos. Se não fosse assim, o versículo de João 3,16 estaria mentindo.